A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe nesse dia, graças a Deus pela sua vida. Para você que está me ouvindo, que Deus te abençoe ricamente. Tem uma palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, do capítulo 12, a partir 12. Está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Quando nós olhamos para um idoso, esses dias eu estive num lugar onde tinha muitas pessoas idosas e eu observei que aquelas pessoas estavam muito debilitadas, Eu estive esses dias na urgência, de um hospital, não estava me sentindo bem do estômago, muitas dores na barriga, então tive que ir nas urgências e lá me deparei com muitos idosos, cabecinhas brancas, aí você olha assim, pessoa debilitada, E para ver que nós não somos nada, não é? Nós não somos nada. E muita gente quer ser alguma coisa, Ai. Mas nós não somos, gente. Se temos alguma coisa, se fazemos alguma coisa, é porque o nosso Deus é que nos capacita. E ao observar aqueles idosos, eu pude perceber que ali tem muita história para contar. Nós não estamos a falar de pessoas que têm 15 aninhos, 10 aninhos, 20 aninhos, não. Nós estamos a falar de pessoas com seus 70, 80 anos de idade. E já são muitos anos de vivência, de coisas que passaram na vida. E ao observar para aqueles cabelinhos brancos, e muitas pessoas ali, muitos idosos debilitados, a gente entende que são pessoas que sabem da vida porque viveu ela. E quem vive uma coisa já passou por ela. É por isso que muitas vezes a gente tem que pegar conselho de pessoas que já passou pela situação. Por quê? Porque já sabe como foi. Já sabe quais foram as consequências, se boas ou se ruins, mas que de fato tem história para contar. Aqui nós vemos Jó falando, e ele está se defendendo das acusações dos seus amigos. Os amigos chegaram até Jó e falaram, não, Jó, você está em pecado. Porque Deus não ia permitir tamanha tragédia na sua vida se você estivesse bem com Deus. Mas Jó estava lá se defendendo, nem precisava se defender, porque nós sabemos que quem nos defende e defende a nossa causa é o nosso Deus. Eu não preciso criar situações, eu não preciso me chatear com alguma pessoa, eu não preciso criar confusões, bem dizer assim, para me justificar diante dos homens, porque o meu próprio Deus vai me justificar no tempo assertivo. Que tempo assertivo é esse? O tempo dele. Aí eu entendo, que Jó está ali tentando se defender das acusações dos seus amigos. E ele fala sobre a sabedoria. E ele fala, vocês, na realidade, vocês são um povo e convosco morrerá a sabedoria, também eu tenho entendimento como vós e não sou inferior a vós. Os amigos eram cultos, eram sábios, Mas Jó estava dizendo, a mesma sabedoria que vocês têm, eu também não sou inferior a vós. Eu tenho entendimento sobre o assunto. Eu entendo dessas coisas. Mas ele, no versículo 12, ele dá uma resposta. E antes ele estava fazendo a comparação com animais, falando sobre a terra, falando sobre os peixes do mar, que a mão do Senhor fez isso. E depois ele fala que toda a alma do ser vivente e o espírito de todo o gênero humano está nas mãos de Deus. Aí ele faz esse questionamento para eles. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Aparentemente parece estar, mas nem todo idoso é sábio. Sabia disso? E nem todo jovem falta sabedoria. Porque quem dá essa sabedoria é Deus. Porque Jó, ao fazer este questionamento, ele também responde, olha, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Porque
isso tudo está com Deus. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então você pode observar que tem pessoas têm seus 30 anos e tem a sabedoria de um senhor de 70, 80 anos que ainda nessa idade não adquiriu. Porque pertence a Deus tudo isso. E é por isso que Deus vai te colocar em cenários que você vai adquirir esse conhecimento. O melhor cenário para você desenvolver, para você crescer, amadurecer, é no cenário da dificuldade. Eu não quero só viver na dificuldade. Não. E Deus nem vai permitir você viver o tempo todo na dificuldade, porque nós não temos capacidade para isso. Mas no pouco de adversidade que você sofre, já te faz crescer para 10, 20 anos da sua vida. Vai por mim. Você aprende coisas que, se você não tivesse vivido aquilo, passado por aquilo, você não tinha amadurecido. Esses dias, eu fui no encontro de mulheres, né? E veio uma pregadora do Brasil, e ela tem até um canal numeroso, com grandes né, com números de inscritos, grande número de inscritos, né? E eu fui participar, né? Não conhecia ninguém lá dessa cidade, fui. E participei. Uma mulher assim, muito humilde. Você vê que Deus usa ela poderosamente. Não é só aquilo que ela passa, né, no canal dela, mas de fato é uma pessoa que tem. Você vê o Espírito Santo, né? Ela, quando chegou no ambiente, eu bati o olho nela e vi a luz do Espírito Santo refletir na vida dela. É incrível, né? Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus na vida, a gente identifica, nós cristãos identificamos. Aí eu estava lá participando, né? E eu sempre gostei muito no Brasil de participar, né, desses encontros, desses eventos. Antes era evento de jovens, de senhoras participava, porque eu gostava também de participar de senhoras, apesar que nem era casada. E observando aquele encontro e tal, e eu vendo, né, muita coisa que antes, né, nesses encontros, eu achava normal. Sério que eu achava normal. Mas depois, ao longo da vida, eu fui me apercebendo que tem coisas que não é necessário. Como assim, Silena? Onde você quer chegar? Às vezes nós queremos muita glória. Queremos, porque o homem procura isso. O homem, se perguntar uma coisa, se ele gosta de fama, na hipocrisia dele, ele vai falar, não, eu não ligo para isso, não ligo. Mas no fundo, o que procura é a sua própria honra, né? E observando aquilo, né, teve aquela fase na parte da manhã, que teve uma que veio dos Estados Unidos também, que fez uma parte de mentoria na parte da manhã, né, dando testemunho de vida dela, contando a história dela. E ela estudou para isso, né? Você vê que o estudo dela é baseado em mentoria, mais em mentoria do que até mesmo na palavra de Deus. E na parte da tarde teve, né, essa irmã que pregou, e também pregou sobre Esther, a rainha Esther. Foi uma bênção. Na outra parte, no fim da tarde, depois aqui realizou o evento, que tocou-me imensamente na simplicidade dela, falou do testemunho de vida dela, da dificuldade dela, e ela é uma pessoa que trabalha na autoestima da mulher, que também é muito interessante a forma como ela falou, porque ajuda muitas mulheres que estão com a autoestima baixa. Eu gostei muito do dia todo completo, confesso muito que gostei dessa parte, onde ela entrou com o testemunho dela e falar sobre a autoestima dela, né? Quando ela era casada com um homem que era narcisista, que colocava ela para baixo e que tirava toda a vontade dela de se arrumar e colocava ela de uma forma assim, sabe, inferior a tudo. E depois ela foi se redescobrindo no Senhor e sabendo que Deus tinha muito mais do que o diabo estava falando para ela. E hoje ela tenta ajudar as pessoas, né, com a aparência. Ela é cabeleireira, trabalha com estética, e ela tenta ajudar as pessoas. E o mais engraçado é que no fim desse evento eles sortearam, né, coisas para as mulheres.
cabelo, sobrancelha, joias, essas coisas assim que as mulheres gostam. Resumindo, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, que antigamente, quando eu não tinha tantas experiências com Deus, né, sobre a vida, tinha coisas que eu achava normal. E até acatava para mim e falava, não, isso tem que ser, porque está na Bíblia. Mas hoje não é assim. Eu olhei para aquele evento, gostei de muitas coisas concordei, mas muitas coisas eu não concordei. Muitas coisas eu achei escandalosa, muita coisa eu achei que não deveria ser dessa forma, entendeu? Porque havia pessoas lá que estavam servindo, porque isso foi numa quinta de eventos, né? E havia pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E ao olhar aquilo, estava achando um pouco escandaloso, porque algumas pessoas, a irmã estava lá orando com outras caíam, outras falavam em línguas. E eu observava que quando eles serviam à mesa, eles pensavam assim, gente, mas que povo louco é esse, né? E eu pensei comigo, tem coisas, gente, que não é necessário. Tem ambientes que Deus vai te tomar assim de uma forma tremenda e você não vai ter como evitar, porque você vai entregar aquilo que Deus mandou você falar, porque quem manda é Deus. Mas tem lugares que, se você quer salvar uma vida, você tem que agir na loucura daquela pessoa, entendeu? Porque se você querer ser muito sabichão, você não vai conseguir. A pessoa vai ficar traumatizada. Desse evento todo, só uma pessoa que foi convidada por essa pessoa que fez o evento era a professora da filha dela. Ela convidou a professora, ela é brasileira, mas os pais são portugueses. Mas ela está aqui desde os 14 anos, então ela nem tem sotaque do Brasil, né? O português dela é mesmo de Portugal. Então, ela se achegou a mim, né? Eu estava lá sozinha também no evento, ela veio até mim e nós ficamos ali, né, amigas, e ela se assentou comigo. E teve umas partes, né, que eles pediam, olha, abraça a tua irmã, ore pela sua irmã. E eu abracei ela, mas ela estava achando aquilo muito estranho, sabe? Porque ela nunca tinha vivenciado isso. E eu até falei para Deus, que o Senhor possa me dar a sua sabedoria para lidar com ela, para que ela não saia daqui escandalizada. Porque tem pessoas que saem escandalizado. Entendeu? Aquele rodapé, aquele roda, aquele grita lá e... Gente, tem pessoas que falam assim, esse povo não é de Deus, porque eles não entendem que tem o Espírito de Deus. Eu penso que está tudo endemoniado, está caindo lá endemoniado. E ela sentou logo no meu... mais engraçado, que eu achei interessante, que Deus enviou ela a mim. Ela podia fazer amizade com outras pessoas, não, ela foi direto a mim. Por quê? Porque Deus já me conhece. E Deus sabe que eu sou muito sensata nisso. Muito sensata. Gente, eu sério, poder de Deus para mim não é rodopiar, sabe? Essa gritaria, isso para mim não funciona. Não funciona mesmo, sabe? Ah, mas é assim que Deus me usa. Amém. Se Deus te usa assim, deixa Ele te usar. Quem sou eu? Mas tem lugares que a gente tem que ser sensato, a gente tem que ter sabedoria do alto, a gente não pode agir na carne. Ah, mas eu não estou agindo na carne, Silene, estou agindo no espírito. Será que está agindo mesmo no espírito? Porque o espírito conhece o ambiente e você não. O espírito conhece a necessidade do homem, mas nós nem a nós mesmos nos conhecemos, quanto mais a necessidade do nosso próximo. Agora, se eu chego naquela senhora, né? Ela deve ter, acho que tinha a minha idade, 30 e poucos anos, e eu começo ali a rodopiar, a falar em línguas, ela iria ficar escandalizada, assustada. Não, quando pediram para abraçar, abracei ela, né? Falei, olha, que Deus abençoe sua vida, Deus vai abrir uma porta para você. Falando assim, Deus vai abrir uma porta para você. Quando essa porta se abrir, olha, tem aqui meu contato, testemunha. Mas de uma forma assim, bem, sabe? Bem light, para não deixar ela escandalizada. Então, eu observei que, tipo assim, mas nós queremos um ambiente assim de fogo. Então, não aluga uma quinta. Aluga um lugar mais reservado, onde só vai ser aquelas pessoas que entendem do ambiente. Agora, é escândalo. Eu sei que muita gente que estava ali falou, esse povo é tudo louco. E depois sentem medo. Eu lembro uma vez que eu convidei 2 pessoas na Suíça para ir comigo na igreja. Era uma sexta-feira de libertação. Quando lá cheguei, elas não sabiam nada disso. Só que elas gostavam
porque eu pregava a palavra para elas, gostavam de ouvir a mensagem através da minha vida. Então, nossa, Silene, nós queremos participar com você. Quando lá chegamos, a mulher do pastor e o pastor começou a trabalhar na área de libertação. E a gente tem que respeitar, porque Deus liberta, né? A pessoa vai na igreja para libertar. Só que quando lá chegamos, ele estava orando com uma irmã e aquela irmã começou a vomitar. E ela ficou tão horrorizada que ela também sentiu vontade de vomitar quando viu aquilo. Quem diz que ela entrou na igreja e foi para a igreja? Não, ela ficou horrorizada. Ela falou assim, nossa, eu achei aquilo muito estranho. Ai, Silene, eu não vou mais não, eu fiquei com medo. Você está entendendo? Então tem ambientes e ambientes. Se eu tivesse levado ela em um lugar onde tivesse a ministração da palavra no profundo, sem muito reteté, né? Porque eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra. Nesse evento, a única vez que abriu a palavra, não estou brincando. E eu pensei comigo, gente, está a faltar a palavra de Deus, cadê a palavra? A palavra tem que ser o centro, é muita mentoria, é muito blá blá blá. A palavra. Quando abriu a palavra, sabe quando foi? Foi quando o pastor teve a oportunidade, que era o marido lá da irmã que foi convidado, ele pegou e abriu a palavra e leu a mensagem. Foi a única vez que a palavra foi ali mencionada. Foi mencionada de boca, porque Esther viveu isso. Sim, normal, ok, ela conhece a palavra e tal, leu os versículos de mente, mas não teve a reverência de abrir a palavra e ler. Porque está faltando a palavra. Se eu tivesse levado essas jovens em um culto da palavra, de ensinamento, elas teriam saído mais edificadas do que essas orações de reteté. Vai por mim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim que a palavra o quê? Ela liberta. A palavra liberta. Aí a gente fica tão preso, né, com orações e não sei o quê. Aí a gente deseja, tomara que aquele profeta venha em mim, que Deus use aquele profeta para falar comigo. Porque a gente está preso, sabe o quê? A isso. Ao dom da pessoa, ao talento da pessoa, mas a gente não está apegados, verdadeiramente enraizados naquilo que é de fato o que vai fazer a diferença na nossa vida, que é a palavra dele. O que está faltando nos dias atuais é a palavra. A palavra, ela nos liberta. Se verdadeiramente você está enraizado em Cristo, verdadeiramente você será liberto por Ele. Aí eu observando esses eventos que eu achava normal, quando eu não tinha esse conhecimento que Deus tem me dado nos dias atuais, eu achava isso tudo normal. Achava, uau, poder de Deus. E de fato, muitas coisas que se passam é mais a glória do homem do que o manifestar de Deus. Porque o que talvez, né, se pregasse ali só a palavra, eu tenho certeza que até aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo, servindo, mas ao mesmo tempo ouvindo, que eles não estão surdos, a palavra trabalharia dentro do coração. Mas essas coisas, esses escândalos, essas coisas, as pessoas ficam horrorizadas e assustadas. Aí Jó está fazendo uma pergunta. Muita gente acha que está com o idoso a sabedoria. Outros acham que está na longevidade o entendimento. Mas ele estava dizendo não, é com Deus que está essa sabedoria. É com Deus que está essa força. É Ele que tem conselho. É Ele que tem entendimento. Então Deus vai te aconselhar o que você deve fazer para ganhar vidas para o reino. Muita gente fala assim, mas eu é assim. Ok. E quem sou eu para julgar? Deus trabalha com cada um segundo a sua forma, o seu jeito. Ele pega as coisas loucas mesmo e vai confundir as sábias, as fracas e vai confundir as fortes. Amém. Glória a Deus por isso. Mas há ambientes que ele vai falar para você não fazer assim, para você fazer do jeito dele. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele foi convidado por um homem muito importante no Brasil, um dos maiores homens importantes que tem lá no Brasil, com seus milhares e milhares na sua conta bancária. Ele gosta muito desse homem para mentoria e convidou ele para
para jantar na casa dele. Ele disse que foi se arrumar e ele disse: eu vou pegar o meu melhor terno, eu vou pegar o meu melhor sapato, eu vou me vestir assim. Quando ele estava vestido, sabe o que acontece? O Espírito Santo dá sabedoria, porque você sabe que é ele que nos dá sabedoria, vem de Deus, fala com ele em espírito. Tira essa roupa e vista normal, confortável. Aí ele pensou: mas como eu vou tirar essa roupa, esse melhor terno, eu falo fato, nós falamos fatos aqui em Portugal, esse melhor terno que nós temos, e eu vou me apresentar diante de um homem importantíssimo. E o Espírito Santo: não, tira essa roupa e veste uma roupa simples, vai confortavelmente. E se ele não tivesse obedecido, o Espírito Santo teria se envergonhado. E o Espírito Santo não envergonha ninguém. Ele obedeceu, não se sentiu confortável com aquele terno, tirou tudo, vestiu uma roupa confortável. Até a mulher perguntou: oh, mas você vai lá, né? Você vai lá comer com ele desse jeito? Olha, é o que o Espírito Santo está tocando no meu coração. E vou assim. Quando lá chegou, ele recebeu, né? De uma forma assim amigável, e disse para ele assim: olha, você veio assim como eu sempre gostei que as pessoas viessem até mim, confortável, porque a maioria das pessoas que vêm até mim não tem nada, financeiramente falando, mas quer colocar o melhor relógio, quer colocar o melhor terno para dizer que tem. E eu não gosto disso, eu gosto das pessoas simples e gosto que as pessoas sejam quem elas são, não passar para mim aquilo que elas não são. Ele disse que levou um tapa na cara, porque ele pensou: imagina que se eu tivesse vindo com aquele terno, a vergonha que seria. Ah? Então Deus, ele nos dá sabedoria nos ambientes, gente. Como é que eu vou, por exemplo, aqui os portugueses, vou dizer para você, 95%, vamos dizer assim, vou exagerar, vamos dizer que 80% dos portugueses são católicos, 10% são da religião de Jeová e os 10 são neutros. Estou jogando assim, estou fazendo os meus cálculos. Qual a porcentagem que você tira? De viver no dia a dia, no cotidiano e saber como são, certo? É isso que eu estou a passar para você. Só para você ter uma margem de como o país, eles são católicos. Aí Deus cria uma situação dentro de mim. Selene, você vai fazer um evento para pessoas. Ok, Deus. Mas um evento sobre quê? Um evento sobre ensinamento da palavra. Ok, Deus. Aí eu marco, convido, né, as pessoas que eu conheço. Olha, vai ter uma reunião tal. Aí eu chego lá e eu vou falar assim: vai me dar uma doida. Aí eu começo a falar em línguas, eu começo a sapatear, eu começo a rodar. Ai, que Deus está me usando. Gente, pensa comigo. Uma pessoa que não sabe o que é o poder de Deus vai pensar que você está louco e que tem que ser internado num hospício. Sem sombra de dúvida, o que eu estou falando é fato. Você não vê na palavra ou nos evangelhos, você não vê Jesus sapateando, rodando, saltando. Não, tudo através da palavra da mansidão. Então, se Deus me dá um projeto desse, eu entro, convido e faço tudo em cima da palavra. Eu te garanto, se tem 100 pessoas, eu te falo que pelo menos ali 20 pessoas vão se converter ao evangelho através da palavra. Ah, mas tão pouco, mas é um significado, são almas para o reino. Por quê? Porque a palavra liberta. Quem abrir o coração e estiver lá de fato, através da palavra algo vai mudar dentro da pessoa. Agora, se eu agir de forma irracional e pela minha própria vontade, eu entrar naquele ambiente e começar a fazer aquilo que Deus não está mandando eu fazer, mas estou fazendo porque eu quero aparecer e dizer que eu tenho poder, não se converte e ainda sai de lá falando mal de você pelas costas. Então a gente tem que usar essa sabedoria que vem do alto, esse conhecimento e entendimento, gente. Entender a situação, entender o lugar que você está, a pessoa que você fala. Como é que você quer converter uma pessoa do seu trabalho? Você atirando na cara da pessoa, que ela está em pecado o tempo todo, que ela deve fazer isso. Gente, é através da palavra. Mostra a palavra liberta, porque a pessoa vai perguntar: o que você acha disso? Ah, sabe, irmã, a palavra de Deus diz isso.
Não sou eu, é a palavra. Então, a pessoa vai entender, não é ela que está falando, é o que está escrito. Então, a gente tem que ter entendimento para os lugares e os ambientes que nós estamos. Entendeu isso? Eu, por exemplo, estou num ambiente onde a família do meu marido toda gostam de beber vinho cultural. Agora eu vou chegar lá e vou falar assim, olha, vocês não vão entrar na minha casa, eu não aceito vinho na minha casa, porque eu sou crente. Porque tem muita gente que fala isso, né? Na minha casa não entra bebida alcoólica, entra coisas piores. Fazem coisas piores. Deus me perdoa falar, mas é uma hipocrisia, principalmente nos dias atuais. Uma hipocrisia fora do comum. Aí eu deixo de conversar com o meu sogro, deixo de conversar com a minha sogra, trato mal os parentes do meu marido. Por quê? Porque eles gostam do vinho? Porque é uma cultura desde os seus antepassados e eu vou fazer isso? Vou ser tola? Não, gente. Eu não bebo. Nunca bebi na minha vida, graças a Deus. Não tenho necessidade, porque o álcool é um veneno para o corpo. O álcool é um veneno para o corpo. O vinho em si, os médicos até falam que um cálice antes do jantar faz bem para o coração. Um cálice pequeno, né? Tem gente que exagera. O cálice é de 2 litros. Mas a gente tem que ter, sabe, senso em tudo, bom senso em tudo. Agora, eu vou tratar mal porque eles não servem, não têm a mesma fé do que eu? Não posso fazer isso, gente. Não é? O que Paulo falou sobre isso? O que o apóstolo Paulo nos falou na palavra dele sobre isso? Vamos lá, primeiro livro de Coríntios 8, capítulo 8, versículo 13. Vou voltar um pouquinho, vou ler lá no 8. 8:8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. O que é os fracos, gente? São as pessoas que não conhece a Deus, que não amadureceram, que não tem entendimento como Paulo tinha. Paulo já estava num patamar muito elevado comparado com o nível de pessoas que Deus estava colocando na frente dele. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Eles têm a cultura deles. Paulo está falando aqui, cada um tem a sua cultura. Entendeu? Eles já se manifestam isso já de muito tempo, não é de agora. Aí Paulo está dizendo, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-los e as consciência fraca, é contra Cristo que pecais? É por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Eu estou lendo aqui, gente, o fim do 8. Agora eu vou voltar lá no começo. Porque ele está dizendo, você vai entender por que eu li esses versículos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e nessas festas aqui pagãs é o que mais tem, são comidas sacrificadas. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha o que Paulo está dizendo. Saber só vai ensoberbecer você. Mas se você tem amor a essa vida, você vai edificar essa vida através do amor. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Você sabe que não existe outros deuses, só existe um Deus que manda em tudo. Então você já está ciente que eles têm a ilusão, eu estou fazendo isso para o meu ídolo. Não existe aquele ídolo, é coisa da cabeça deles. O único que reina sobre todos é Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós,
há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Ele está falando aqui que tem muita gente que quer ser muito sábio e ensoberbece. Deixa entrar demais. Mas porque isso não pode, isso não pode, isso não pode. E muitas vidas estão indo para o inferno pela sua sabedoria, que você acha que é sabedoria de Deus, e no fim é só o seu achismo. Aí Paulo fala na palavra dele, mais à frente, 9:22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. É o que eu estou falando para você. Como é que você vai ganhar vida se você quer ser poderoso demais, se aquela pessoa não está preparada para aquilo? Como é que você vai dar uma comida sólida, um bife para a pessoa comer, se ela é um bebezinho na fé e ela só come papinha? Ou ela vai engasgar, porque ela não vai conseguir, porque ela não tem dentes para mastigar. E se ela conseguir engolir, ela engasga. E depois, como é que é a digestão dessa criança se ela não passar mal e ir para o hospital? Você está entendendo a lógica do que o Espírito Santo... Eu sei que o Espírito Santo fala com pessoas porque ele sempre está nos chamando a atenção. Aí você quer salvar a sua casa, salvar a sua família, se você é a primeira pessoa a desprezar os da sua própria casa. Porque você se acha muito santarrão, muito crente. Gente, pessoas que cospem demais santidade, arrota demais santidade, eu fico um pé atrás. Por Deus que eu estou falando. Porque eu falo para Deus, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos defeitos. Às vezes, Deus, estou nervosa, às vezes eu me irrito, às vezes, Pai, eu penso coisas que eu não devo, às vezes eu estou falando coisa e me arrependo. Como é que o Senhor me escolheu para pregar a palavra, Deus? Aí você vê aquelas pessoas muito certinhas, muito assim, eu fico, não existe isso não, perfeição só depois que a igreja for arrebatada, que esse corpo aqui desaparecer. Porque nós não somos perfeitos. Há sempre alguma coisa ali que você tem que lutar diariamente para vencer o mal. Ou é um gênio muito forte, entendeu? Ou é um comportamento compulsivo. Ou é a língua que é compulsiva, que fala demais. Então, todos os dias a gente vence para agradar a Deus, matar a carne e o espírito viver. Aí, quando você vê muito arroto de muita santidade, eu fico preocupada com isso. Entendeu? Eu fico preocupada. Porque eu falei para Deus, eu não quero fazer parte dessa corja, não. Eu falo corja porque são corjas. Porque são pessoas que usam o nome de Deus para passar uma imagem de perfeição e criar nas pessoas algo que não existe. Eu quero dizer para você, você não é perfeito. Eu não sou perfeita. Mas o nosso Deus é. Eu quero dizer para você que você sim é limitado, eu também sou limitada, mas o nosso Deus é ilimitado. Pode todas as coisas. Então se você se apegar muito com a maneira como um está, você desiste. Você fala, não, Deus, isso não está normal, isso não é normal. É por isso que Paulo estava dizendo, eu tenho que me fazer fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos ao salvar alguns. Olha o que Paulo está dizendo, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Alguns, pelo menos uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Então, alguns eu tenho que salvar. Agora eu quero ter esse espírito de santarrão, né? Porque é isso que o diabo faz. É colocar você essa glória que não existe. É colocar você essa santidade que você é muito cuidado, que cai, e quando cai é feio. Aí você, né, não conversa com fulano.
não converso com o ciclano. A palavra de Deus nos fala em Salmos que nós não nos devemos nos assentar na mesa dos escarnecedores. Se uma pessoa está falando mal de Deus, escarnecendo a Deus, ironizando o seu Deus, é diferente. Tipo, se você não quer compromisso, tô fora. Agora você está vendo que a pessoa não tem a mesma fé, é um bebê, está começando agora, mas tem sede de aprender. Você fala com ela, mas ela está te ouvindo. Aí vou fazer o quê? Vou menosprezar essa pessoa e falar, não, ela não faz parte. Não faz parte da sua fé, não tem o mesmo, né, nível de fé que você. Mas não quer dizer que futuramente não terá, ou ainda maior do que você. Então eu fui nesse evento e umas coisas gostei, mas umas coisas eu falei assim, não, já não concordo com isso, a minha mentalidade já abriu para isso, eu não posso ficar presa a essas coisas, porque desse jeito só vai salvar os que já estão salvos, os crentes que ali estavam, porque já conhecem, e aqueles que não conhecem. Aí esses aí que já nunca pensaram em converter, aí jamais vão até pensar no assunto, vão ficar, sabe? Porque tudo bando de louco. Então a gente tem que ter essa sabedoria, como Paulo fala. Tudo faço por causa do evangelho, não é por mim. Eu não prego aqui por mim, a Sirlene. Você entendeu? Eu não prego aqui, não estou aqui pregando a palavra, e hoje eu não estou bem, sabe? Assim, tive esses dias nas urgências, ainda tenho algumas dores no estômago, mas eu não estou pregando por mim. Eu estou pregando porque eu sei que, né, às vezes vai entrar aqui pouquinha pessoa, às vezes, mas uma pessoa só que ouvir essa mensagem e entender a mensagem e se libertar através da palavra, já é uma vida para o reino. Você entende o que o Espírito Santo está falando? Paulo estava dizendo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você é cooperador de Deus. E quando a gente é cooperador de uma pessoa, a gente está subjugado à ordem daquela pessoa. Então eu tenho que entender o tempo e o modo de trabalhar para Deus. Há tempo que Deus vai te colocar no lugar que você vai ter que orar e o demônio vai cair e vai ter que cair, você vai colocar a mão e ele vai ter que sair. E ali vai ser o tempo de Deus libertar aquela pessoa, mas chegará um tempo que Deus vai colocar num ambiente que você vai ter que falar o básico do básico e ter sabedoria na fala para não assustar. É complicado, muita gente fala, não, eu sou o que eu sou. É por isso que muitas vidas nem te escuta, porque você é o que é. Você não deixa Deus ser de fato na sua vida. Você só é o que você acha que você deve ser. Só que Paulo estava falando, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, enxugando gelo, sem propósito. Pessoas que pregam a palavra por pregar, sem propósito. Não entras com um propósito. O propósito que Deus colocou no meu coração de pregar essas mensagens é passar para vocês aquilo que Deus já fez na minha vida. E eu sei que tem muita coisa que Ele vai operar ainda para eu contar como testemunho para vocês. Então, tem propósito através da mensagem. Salvar alguém que precisa, abrir a mente de quem precisa, evangelizar uma casa que está aí, que o diabo está atuando, mas através da palavra a pessoa abre a mente, abre a visão e entende que Deus é poderoso para libertar e tirar dessa situação. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse é o meu medo. Sabia disso?
Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou esmurrando o meu corpo, porque o meu corpo está pedindo para pecar. Mas eu estou esmurrando o meu próprio corpo, estou reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, como eu estou fazendo agora, eu mesmo não venha a ser desqualificado. E é isso que eu peço para o Senhor. Senhor, que o meu fim seja melhor que o meu começo. Porque que adianta ter um fim gratificante e no fim um final triste. Como muitos começam bem e terminam mal, porque estão desqualificados daquilo que pregam, porque pregam e não vivem. Falam e não vivem aquilo que pregam. Mas o que o Espírito Santo de Deus está falando para você é isso. Que eu me faço de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Jó, eu comecei a ler para você em um livro de Jó. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, você já sabe que não está. Então é Deus que te dará sabedoria nos momentos que você precisa atuar como servo dele para salvar vidas. Nós somos sabe o que nós somos aqui? Nós somos salva-vidas. Estamos aqui para salvar vidas do inferno. Ele tem conselho e tem entendimento para você. Então para de ser cabeça dura, sabe? E atuar só do jeito que você acha que se deve atuar, porque se não atuar assim, Deus não está operando. Gente, Deus opera na simplicidade. Deus opera na grandeza. Deus está nas coisas pequenas. Deus está nas coisas grandes. Ele está em todos os lugares, porque a palavra fala que Ele é um Deus onipresente. Deus pode estar num culto com tantas 1000 pessoas, como Deus pode estar aqui agora, e você aí ouvindo a palavra de Deus presente. Então a gente tem que parar com essa mentalidade que para Deus agir eu tenho que rodar e saltar e rodar. Não preciso disso. Para converter vida, gente. O problema nosso é que a gente só quer pregar para crente. E o descrente? A gente foge, porque se o descrente não concorda com aquilo que nós falamos, isso não é de Deus. Pregar para pessoas crentes é fácil, mas pregar para um descrente é complicado, porque ele não vai ter a mentalidade que você tem, não vai ter a mesma fé que você está, no nível que você está, aí você vai ter que trabalhar com sabedoria. É por isso que Deus está falando com você, use a sabedoria que eu te dei para os momentos que é necessário, tempo e modo faz parte da sua vida. Tempo e modo tem que fazer parte da sua vida. Aí chega um momento que você quer agir da sua forma, do seu jeito. Mas é assim que é certo. E se não for assim? E se não é assim que Deus quer te usar? E se não for assim que Deus quer, através de você, manifestar o poder dele? Porque quando eu estava lá, eu não me via daquele jeito. Não me via, vou ser sincera, não me via ali. Se Deus pedisse para fazer aquilo, eu não conseguiria. Porque aquilo não é assim que eu consigo. Deus sabe. Se Deus falasse, Silene, eu quero que você ministre a palavra ali para algumas pessoas, na simplicidade, como eu estou fazendo agora. Vou e faço. Porque é assim que Deus me deu sabedoria para pregar a palavra dele. Então, é muito... As pessoas pensam que é muito poder, mas no fim não tem poder nenhum. É só o agir da carne falando mais alto. Eu falo para você que liberta muito mais a palavra do que esse tão poder que muitas pessoas falam, né? De rodar, sapatear, falar em línguas estranhas. Se você falar em línguas estranhas para uma pessoa que não sabe interpretar, o que vai adiantar, gente? Fala em espírito, você com Deus. Você vai orar com uma pessoa em línguas, a pessoa vai olhar para sua cara e falar assim, o que essa pessoa está falando? Está ficando louca. Vai falar na simplicidade, ora, Pai, abençoa essa vida. Deus, abençoe a casa dela. Deus, eu não sei os sonhos dela, mas o Senhor conhece, abençoa os sonhos. Que se for sonhos que estão no seu coração, Pai, realize no coração dela. Faça, Senhor, se tornar realidade. Gente, palavras simples, oração simples, que move montanhas. Agora eu chego lá e começo a falar em línguas estranhas como uma louca, a pessoa olha para mim, o que essa mulher tem? Tem que internar ela. É por isso que Deus está falando para você. Paulo, ele aqui foi tão sensato nas palavras, porque ele sabia que ele estava num ambiente que, se ele fosse de fato quem ele era, Paulo em Cristo, ninguém aguentava, ninguém suportaria.
porque não estavam preparados para comer daquele alimento. Então, por isso que ele usou esse termo. Eu tive que fazer até de nécio, então, que é coisas que às vezes eu faço de nessinha, de mal entendida, entendeu? Para reverter a situação para o reino de Deus, porque eu sou cooperadora de Deus. Eu estou aqui para trabalhar para o reino. E quem trabalha para o reino tem que obedecer o seu Senhor. Que essa palavra fique no seu coração nesse dia, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Se você tem graça de Deus, você tem tudo. Sabia? Você tem favor dele, você tem tudo. Com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, um beijo bem grande aí no seu coração. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Amém.